Tenho planeado para hoje tenho planeado para esta aula falarmos de trauma torácico e contusão pulmonar. É uma patologia, um problema extremamente comum que nos entra pela clínica adentro várias vezes. Não nos podemos esquecer que o acesso inicial deve ser sempre o mesmo acesso como fazemos para qualquer emergência. Ter em conta sempre via aérea, respiração, tudo. Portanto, nunca vamos saltar por cima da aula de aproximação inicial a uma urgência respiratória. Uma das coisas que me preocupa sempre é que qualquer trauma torácico, qualquer contusão pulmonar, são processos extremamente dolorosos. E cada vez que o paciente inspira e expira, está a causar dor a si próprio. Ele não vai poder deixar de respirar só porque lhe dói. Então, um dos pontos extremamente importantes que nós temos no trauma torácico é controle de dor. Podemos usar opioides por via intravenosa, fentanil, podemos usar morfina por via intramuscular, podemos usar opioides por via epidural, podemos usar um procedimento extremamente simples e muito útil, que são bloqueios intercostais. Para fazer os bloqueios intercostais, podemos utilizar bupivacaína, ou lidocaína, ou ambas. Porquê uma ou outra ou ambas? Bem, a lidocaína vai ter uma atuação imediata. Assim que nós iniciamos o bloqueio, vamos ter um resultado imediato. No entanto, esse resultado, essa analgesia, só é mantida durante 30 minutos. Enquanto que a bupivacaína vai demorar 15 a 20 minutos a iniciar o seu efeito, mas vai durar entre 3, 4, 6 horas, dependendo do paciente. Daí ser muitas das vezes extremamente útil colocarmos bloqueios intercostais com lidocaína e bupivacaína. Se por qualquer motivo foi necessário colocar um tubo de toracostomia, o uso de bupivacaína e lidocaína por via intrapleural também pode ser útil e alguns pacientes reagem muito bem a esse tratamento. No trauma torácico, a lesão mais comum que acontece são contusões pulmonares. Bem, as contusões pulmonares, felizmente, muitas delas não têm sintomatologia clínica. Muitas delas nem sempre nós as diagnosticamos porque não as vemos. O que é uma contusão pulmonar? É uma lesão anatómica e fisiológica do pulmão. Vão acontecer erosões, edema e hemorragias no próprio parênquima pulmonar. Acontecem principalmente quando há compressão e descompressão do tórax e a glote está fechada. Ou seja, eu tenho que ter a glote fechada ao causar pressão intratorácica aumentada e quando de repente temos uma compressão e descompressão do tórax. No entanto, muitas das vezes, e por ser tão comum, está associado a outros problemas, como pneumotóraxes, hemotóraxes, fraturas de costela, hérnias diafragmáticas, contusão do miocárdio e outras que tais. As contusões do miocárdio, eu gostava só de fazer aqui um parênteses, são as grandes responsáveis por desenvolverem arritmias nas primeiras 24 horas pós um trauma. Por isso, é uma boa prática clínica qualquer paciente que sofra um traumatismo deve ficar hospitalizado para monitorização de pressões sanguíneas, monitorização cardíaca durante um período de 24 horas. Porque complicações que põem em risco a vida desse paciente podem ocorrer sempre. E o diagnóstico de contusão de miocárdio não pode ser feito por outra maneira a não ser identificar arritmias pós-trauma. Aqui podemos ver, foi um cão, um poodle, atacado por outro
maior. Aparentemente só temos pequenos orifícios de entrada e vocês podem ver que, do ponto de vista exterior, as lesões não são muito graves. Aqui está uma visão mais pormenorizada da porta de entrada no tórax, mas como qualquer traumatismo torácico em que haja perfuração, devemos fazer uma exploração cirúrgica dessa perfuração. Porque os músculos intercostais estão sobre tensão constante entre as costelas. Isso faz com que, quando haja um rasgamento, um pequeno corte das fáscias musculares, todo o músculo vai começar a abrir e vai se afastar. E não é raro pacientes que nós recebemos como este, quando o levamos para a sala de cirurgia para fazer uma correta avaliação da ferida, encontramos isto. Reparem, é o mesmo paciente e neste paciente nós temos umas pequenas portas de entrada dos dentes do cão que o atacou e quando fazemos o corte da pele encontramos todas estas lesões por dentro. Fraturas de costela, muitos músculos intercostais completamente desfeitos e inclusivamente uma laceração no lóbulo pulmonar que conseguem ver com muita facilidade. Portanto, qualquer paciente que sofra um traumatismo, independentemente de onde seja, devemos sempre submetê-lo a um raio-x, de preferência em 2 vistas, do tórax. É extremamente comum encontrarmos várias lesões. Quando temos pequenas perfurações, até podemos desconfiar destas lesões. Mas muitas das vezes, externamente, não temos nada. E podemos facilmente encontrar lesões de fraturas de costelas, pequenos indícios que, ao olho vivo, ao olho nu, não iríamos encontrar. Nem sempre as costelas necessitam de intervenção cirúrgica para serem realinhadas, mas os músculos intercostais têm que estar completamente fechados. Ou seja, não podemos manter um contacto entre a cavidade pleural e o exterior. Portanto, reforço sempre a ideia. Mesmo que sejam pequenas perfurações externas, merece sempre uma boa exploração. Porque imaginemos que vocês têm um paciente neste estado e que resolvem-no tratar só de uma forma médica, de uma forma mais conservadora. Antibióticos, anti-inflamatórios, limpezas, bandagens, o que seja. Este paciente pode até aparentemente recuperar, mas pode também, ao longo do tempo, desenvolver aderências da pleura, essa inflamação e aderências evoluírem para uma pleuresia completa e, ao fim de 1 ano, 2 anos, termos uma pleuresia de tal maneira grave que o paciente não é capaz de respirar. E ao não ser capaz de respirar, vai acabar por asfixiar por si próprio. Este é mais o exemplo anterior, em que a perfuração era pequena e, mais uma vez, conseguimos encontrar umas lesões internas extremamente graves, com rupturas dos intercostais, fraturas de costela e perfuração do pulmão. Podemos receber casos destes. E não sei se conseguem ver bem, mas reparem que temos um pau a entrar no tórax e a sair junto ao ânus. Nestes casos, nós temos sempre que assegurar vias aéreas, respiração e circulação. Portanto, eu ao me aproximar de um paciente destes, se a via aérea está normal, seria de esperar que, uma vez que o pau está a entrar no tórax, a respiração esteja afetada. E uma vez que este pau está a atravessar todo o paciente, é de esperar que também hajam algumas hemorragias internas. Aqui está o pormenor do pau a sair ao lado do ânus. Ok, voltando às contusões pulmonares, há sempre 3 mecanismos envolvidos numa contusão pulmonar. Temos edema alveolar, hemorragia alveolar e atelectasia. Isto leva a uma diminuição das trocas gasosas.
porque não há uma ventilação-perfusão correta. Ou seja, a lesão ocorre na conexão, na ligação entre o capilar e o alvéolo. Então, os nossos pacientes vão ficar hipoxémicos. Porquê? Hipoxémicos porque têm hipoventilação por dor, por exemplo, e não querem respirar. Anomalias na difusão gasosa, portanto, os gases não são trocados. Chantes intrapulmonares, ou seja, o sangue dos vasos pulmonares não passa pelos alvéolos, não absorvendo assim o oxigênio. E há uma má ventilação-perfusão, ou seja, os alvéolos que têm oxigênio não estão a receber perfusão sanguínea e o local do pulmão que está a receber perfusão sanguínea não tem alvéolos com oxigênio. E aqui começamos a ter logo as primeiras razões para termos hipoxémia. Não se esqueçam que hipoxémia é a diminuição de oxigênio no sangue, que quando fazemos a sua medição nos gases sanguíneos se traduz numa pressão arterial de oxigênio abaixo de 60 mm de mercúrio. Toda esta hipoxémia pode predispor para uma hipóxia tecidular, uma acidose sistémica, que por sua vez levam a arritmias que se podem tornar fatais e uma depressão mental muito grave. No entanto, com o evoluir da patofisiologia, além da hipoxémia, podemos ter hipercapnia. Hipercapnia, que por definição é aumento da quantidade de CO2, de dióxido de carbono, no sangue, que se traduz, quando medimos os gases sanguíneos, numa pressão arterial de CO2 acima de 60 mm de mercúrio. Essa hipercapnia ocorre por quê? Ocorre por hipoventilação. Portanto, se eu respiro menos, além de não estar a inspirar tanto oxigênio, também estou a diminuir a minha excreção de CO2. Portanto, ocorrem da mesma... todo o mecanismo patofisiológico é o mesmo para a hipoxémia. No entanto, a hipercapnia tem consequências muito graves, nomeadamente o aparecimento de edema cerebral e diminuição do débito cardíaco. Além disto, o facto de termos edema e hemorragia nos alvéolos também vai levar a que haja um aumento da resistência vascular e a uma hipertensão pulmonar. Isto vai se traduzir numa insuficiência cardíaca direita. E esta insuficiência cardíaca direita pode aparecer de forma extremamente aguda, ao ponto de causar a morte ao paciente. Portanto, de uma forma geral, os sinais, os sintomas do paciente são extremamente vagos. Podemos ter pacientes só com taquipneia, pacientes que evoluem para cianose, que evoluem para dispneias graves ou que entram mesmo em choque. Nesses pacientes temos sempre que tratá-los com oxigênio. O oxigênio é o tratamento de base destes pacientes, mas, no entanto, também muitos deles necessitam de tratamento de choque traumático generalizado. Como é que fazemos o diagnóstico? Bem, a maior parte das vezes é porque assumimos que temos uma contusão pulmonar. Traumas rombos ou traumas penetrantes facilmente levam a contusões pulmonares, portanto, devemos desconfiar de contusão pulmonar em todos os traumas rombos e todos os traumas penetrantes. Pacientes que, após um trauma, apresentam sons broncovesiculares, sons bronquiais, e nos mais graves temos fluido sanguinolento a sair da traqueia, que será um dos piores sinais de prognóstico que podemos encontrar. Podemos fazer raio-x. O exame radiológico, de uma forma geral, vai-nos mostrar um padrão intersticial, um padrão alveolar, consolidação pulmonar, devido à talectasia. Geralmente, as lesões não seguem padrões anatómicos, ou seja, não estão restritas aos lóbulos pulmonares, estão disseminados. Mas uma coisa importante é que
a maior parte das contusões pulmonares não são visíveis radiograficamente nas primeiras 4 horas. Portanto, a imagem radiográfica não corresponde à gravidade da contusão. O facto de vocês terem um raio-x de um paciente traumatizado, um raio-x torácico normal, não quer dizer que esse paciente não tenha uma contusão pulmonar grave. Portanto, qualquer paciente com trauma deve ser monitorizado durante 24 horas, porque pode vir a piorar. Portanto, apesar de vermos que os raios-x não são fundamentais para o diagnóstico de contusão pulmonar, devemos fazê-lo porque temos uma linha de base para saber se o paciente está a piorar ou não. Mas, no entanto, como já vimos, as contusões pulmonares geralmente estão associadas a outros problemas do próprio trauma. Portanto, é extremamente útil para encontrarmos outras patologias. Imaginemos uma fratura de costelas, que seria facilmente identificada no raio-x. Há forte probabilidade de também termos uma contusão pulmonar. Uma das ferramentas extremamente úteis para fazer diagnóstico de contusão pulmonar são os gases sanguíneos. Nem todos temos disponibilidade para usar gases sanguíneos, mas a evolução natural da medicina será para isso. E como as máquinas estão a ser cada vez mais baratas, a disponibilidade para o clínico, em geral, de usar a medição de gases sanguíneos está a ser cada vez maior. Por isso, é fundamental nós sabermos trabalhar com eles, mesmo que ainda não tenham essa disponibilidade, mais tarde ou mais cedo vão precisar. Portanto, só nos beneficia ao usarmos. De uma forma geral, a pressão arterial de oxigênio normal é entre 80 a 100 mm de mercúrio. Vamos pensar. Isto é um valor que seja 4 a 5 vezes a inspiração, a fração inspirada de oxigênio. Portanto, se a nossa fração inspirada de oxigênio ao ar livre normal é de 21%, então a minha pressão arterial de oxigênio normal tem que ser 4 a 5 vezes. Lá está. Os 80 a 100. Eu vou apresentar cianose quando a minha pressão arterial de oxigênio baixa dos 50. Ora, baixar dos 50 já é demasiado grave. Um paciente com cianose aguda está prestes a morrer. Nós temos que atuar rapidamente. Um paciente com cianose aguda quer dizer que as suas pressões de oxigênio no sangue estão demasiado baixas. Já devíamos ter atuado há mais tempo. Porque para nós consideramos anormal sempre que a pressão de oxigênio está abaixo de 80, sendo grave abaixo de 60, sendo extremamente grave abaixo de 50. Que é nessa altura que vão começar a apresentar sinais de cianose. O outro valor que temos que medir será a pressão de CO2 no sangue. O normal pode andar entre os 35 e os 45 mm de mercúrio. Geralmente, em pacientes com contusão pulmonar, uma vez que eles têm dor, vão hiperventilar. Ao hiperventilar, o que é que vão fazer? Vão libertar mais CO2. Portanto, o mais comum nas contusões pulmonares menos graves é termos pacientes com hipocapnia, diminuição do nível de CO2, pela hiperventilação. Portanto, eu cada vez que respiro rápido, eu estou a baixar os meus níveis de CO2. No entanto, pacientes com contusões severas vão ter hipoventilação. Vão respirar menos. Respirando menos vezes, vão deitar menos CO2 cá para fora, o que faz com que a gente tenha hipercapnia. E isso é o mais grave que podemos encontrar. Pressões arteriais de CO2 acima de 50 mm de mercúrio deveriam ser ventilados.
todos eles, tendo em conta que podemos ventilá-los com um ambu e um tubo endotraqueal. Se o paciente não está a ser suplementado com oxigênio, podemos verificar o estado de ventilação-perfusão através de uma coisa chamada gradiente artérioalveolar. Isso é feito através da fórmula que vocês estão a ver, aplicando os valores de pressão arterial de CO2 e pressão arterial de O2, vamos ter um valor que, quando está alterado, releva uma anomalia. De uma forma geral, do ponto de vista de diagnóstico, podemos classificar as contusões pulmonares em 5 graus. O grau 1, o mais ligeiro de todos. A única coisa que vamos encontrar no exame físico é um ligeiro aumento da frequência respiratória e dos sons broncovesiculares. O raio-x vai estar normal ou com pequenas densidades. E os gases sanguíneos vão apresentar valores de O2 normais e de CO2 ou normais ou diminuídos pelo aumento da frequência respiratória. Este grau acontece com extrema frequência na maior parte, eu diria em 90% dos nossos pacientes com traumatismos. Pelo menos em 90% deles. Felizmente não necessitam de tratamento específico. Só o facto de o paciente, devido à dor, fazer um descanso, um repouso mais acentuado, já só isso vai permitir que ele se recupere rapidamente. Este grau 2, temos aumento da frequência respiratória, de forma moderada, e sons bronquiais. No raio-x já vamos ver densidades localizadas. A pressão de O2 vai estar normal e a pressão de CO2 vai estar diminuída, porque o paciente está a hiperventilar. Grau 3, temos aumento severo da frequência respiratória, ouvimos crackles e sons bronquiais, portanto os sons respiratórios vão ser mais intensos possíveis. No raio-x temos